Então, ela teve experiências que são muito diferentes. Por isso que ela é uma criança que é diferente. E quando a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, a criança que foi adotada, ela se destaca de maneira ruim e ela vira criança problema. Esse é um problema que a gente enfrenta, porque sim, os pais querem dar o melhor, né? O que quer que seja isso, né? No contexto de cada um. Mas, inicialmente, o nosso foco tem que ser o vínculo. Com certeza. Nada é mais importante do que fazer essa criança se sentir segura, pertencente, cuidada, respeitada, ouvida, tá? Então, o que eu sempre recomendo para os pais? Foca no vínculo. Mantenha essa criança o mais próximo da realidade dela até então. Se possível, na mesma escola. Às vezes não é possível, porque adota em outro estado, em outra cidade. Mas assim, se tá na mesma cidade, se for possível, mantenha a mesma escola. Já é muita mudança para essa criança. Manter até a estruturinha da casa. Não, e outra coisa que eu noto, por exemplo, ela fez um vínculo com algum amiguinho, né, ou de pracinha, ou do prédio, ou sei lá, de onde for, e fala, não, mãe, mas eu quero estudar na escola do fulano. Por que não na do fulano? Mesmo que essa do fulano, mas é muito fraca, ok. Então, mas esse é outro problema. Por quê? A gente tem, o trauma afeta 5 áreas importantes do sistema. Corpo, cérebro, crenças, biologia e comportamento. Então, muitas vezes a gente tem um cérebro que foi impactado pelo trauma, que tem dificuldade de aprendizagem, que tem dificuldade de concentração, de atenção, de memória, né? Isso tem a ver com o funcionamento cerebral dessa criança, com a química cerebral que é diferente, né? Então, são problemas estruturais e problemas bem importantes da gente olhar. E aí você coloca essa criança numa escola que ela não consegue acompanhar. Exatamente. Aí ela se sente horrível. Fica mais inferior. Autoestima cada vez mais baixa. O sistema de crenças já está afetado. Já tá. Reforça. A gente reforça. Só está reforçando. Isso. E muitas vezes, por exemplo, porque aprendizado tem a ver com afetividade. Total. Você só aprende com afeto. Aquele professor que te afeta, que faz você se sentir importante, que faz você... Às vezes, a importância é o professor olhar para você. Tipo, você me ajuda? Você podia pegar não sei o que lá para mim? Porque ele se sente importante, às vezes, com isso. Se você não entende isso, aí o que acontece? A maioria das crianças que entram numa escola, são adotados, rapidamente são classificados como, tem dislexia, tem TDAH, tem... Talvez até tenha, mas não é a principal coisa a fazer. A principal coisa é, tipo assim, como eu faço ele ter afeto no aprendizado? Acolhimento, né? Não, afetividade. Porque assim, quando eu tenho TDAH e para mim a afetividade no meu ensino foi fundamental. Os professores que me capturaram afetivamente, eu aprendi até matemática. Eu era CDF matemática, eu odiava matemática, mas eu tinha que fazer aquilo para agradar um professor que confiava em mim. Então, assim, fica nessa coisa, leva. E a afetividade disso? Sim. Por isso que eu tô falando, o professor, ele, não estou dizendo que ele vai dar um atendimento melhor à criança adotada, mas ele tem que dar um olhar diferenciado. Sim, exatamente. Não é? Porque assim, se o professor não entende isso, ele não vai ficar tipo assim, tá horrível o seu caderno. Elogia o que tá bom. Mas não elogiou do outro. O outro é diferente. O outro tem que elogiar. Provavelmente, espera-se que tenha uma família que fala, nossa, isso aqui você errou isso aqui, mas isso aqui você arrasou, né? Como é importante isso de você ter o preparo dos professores. Porque tem professor que fala assim, não posso tratar diferente. Todo mundo tem que ser tratado igual, mas as pessoas são diferentes. Nossa, mas é exatamente isso. Gente, é exatamente isso. Eu falo muito que a adoção é diferente, né? E quando eu falo isso, não é que é melhor ou pior, mais fácil ou mais difícil. Fica mais difícil quando a gente não tem conhecimento. Exatamente. Né? Mas não é... E aí as pessoas pensam, né? Nossa, mas você não está sendo preconceituosa? Né? E eu acho que é exatamente o oposto. Tá? Não é para fazer diferença entre as crianças, é para fazer diferente.
Então, é atender as necessidades de cada um, porque ninguém é igual, Exatamente. né? E se a gente olhar especificamente para a adoção, essa criança passou por situações que as outras crianças biológicas não passaram. A maioria delas não. Né? Então, a gente não está dizendo que não tenha traumas afetivos em crianças de lares comuns. Tem também. Mas assim, da criança adotada, isso já é explícito. As outras pode ser que a gente descubra. Isso, Pode ser até que a criança, uma criança também que está sofrendo traumas, de alguma maneira se torne amiguinha daquela adotada. E a gente fala, mas do nada, aquela criança super não sei o quê, da família tal, agora é a melhor amiga da fulana. Alguma coisa eles têm em comum. Sim, e não estou falando isso exatamente, Sim. acho legal esclarecer, né? Até porque a gente tem os estudos hoje dos ACEs, né? As experiências adversas na infância, e o trauma é uma questão, né, de vivência coletiva. Exatamente. Né? Mas situações muito específicas da adoção. Então, por exemplo, por mais que essa criança biológica vivencie traumas ou negligência ou alguma coisa dentro de casa, ela não foi retirada da sua família de origem. Né? Ela não viveu numa instituição de acolhimento. Então, ela teve experiências que são muito diferentes. Por isso que ela é uma criança que é diferente. E quando a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, a criança que foi adotada, ela se destaca de maneira ruim e ela vira criança problema. Exatamente. A criança que não aprende, a criança que é agressiva com os colegas, que não sabe socializar, entende? Exato. Mas Todos os rótulos ali vão pra ela. todos os rótulos. Só que, na verdade, o que está acontecendo? Esse é o funcionamento dessa criança. Por isso que a gente precisa entender como é que essa criança funciona. E você está falando do aprendizado, eu acho isso muito legal. Porque sim, tem a ver com o afeto e tem a ver também com a segurança. Porque o que acontece? Se a gente pensar no esquema cerebral, assim, de uma maneira muito simplista, né? Vou até fazer uma mímica aqui para vocês entenderem, tá? Eu vou dividir o cérebro em 3 partes. Tá? Então, a gente tem a amígdala, que é uma estrutura dentro do cérebro, que detecta o perigo, as ameaças, né? Uma estrutura primitiva. A gente tem o cérebro inferior, que é responsável pelas funções instintivas, reativas, cardíaco, respiração. A gente não tem controle sobre isso, a gente não precisa pensar que tem que respirar. A gente está simplesmente respirando, isso está acontecendo. Ainda bem. Ainda bem. Uma coisa a menos pra gente fazer, né? Claro. E a gente tem a parte superior do cérebro, que é o neocórtex, responsável por funções mais complexas. Solução de problemas, empatia, autorregulação, enfim, né? O que acontece? Essa criança que foi adotada e que sofreu traumas, ela tem um funcionamento cerebral diferente, lembra? Já falei sobre isso. Tem estudos que mostram que a amígdala dela pode ser até 2 vezes maior do que a amígdala de uma criança que cresceu. E mais hiperativa também. Sim. Não necessariamente só em tamanho, mas em atividade Isso, ela neuronal. É uma amígdala sensível. Exatamente. É como se fosse um alarme. Isso. Ela é um sensor de alarme o tempo todo ligado. Isso. Essas crianças vivem em hipervigilância. E por isso que existem muitas suspeitas de diagnóstico de TDAH na adoção. Porque os sintomas se confundem. Então, essa amígdala é hipersensível, ela detecta perigo o tempo todo. Então, essa criança vive em hipervigilância, ela escaneia o ambiente o tempo inteiro porque ela está procurando perigo. Ela está no modo sobrevivência. Exatamente. Né? Ela precisa sobreviver. E muitas vezes essa hiperatividade da amígdala acaba dando uma hiperatividade cerebral como um todo e que sobrecarrega o frontal, mas não é um TDAH primário. Isso. É secundário ao trauma. Isso é muito claro, eu sempre vi isso muito claro. Maravilhoso, mas é porque você tem conhecimento do trauma. Não, porque eu começo, sempre diferenciei o que é primário, o que é secundário. Porque eu chego a fazer diagnóstico assim, isso aqui é o primário, isso aqui é secundário, é esse, secundário é aquele outro. Porque o primário, o TDAH primário, ele não tem amígdala hiperfuncionante, ele não tem a história de traumas, ele é. Agora, isso que eu tô falando, o excesso de atividade da amígdala pode fazer o compromete exatamente, o sistema cerebral como um todo, sim. Exatamente. E aí, voltando para a história da escola, então, o que acontece? Essa criança hipervigilante, que está com a amígdala super sensível, né, detectando perigo o tempo inteiro. Escola é um ambiente caótico. Traumático para mim. Né? Então. Torturante. E assim,
com muitos estímulos. É muito barulho, né? É muita rigidez, é muito estímulo visual. Então, você entra na sala das crianças, principalmente as menores, é um monte de trabalhinho pendurado, né? Pra todo que é lado, é a lousa desenhada e tal. Então, essa criança com a amígdala hipersensível, ela está no modo de alerta máximo dela. E aí, o cérebro, o que ele faz para se proteger? Quando ele tá se sentindo em perigo, o que ele faz? Ele desliga o cérebro superior. Modo instintivo ativado. Então, essa criança, ela não vai aprender. Obviamente, o cérebro superior dela está desligado, ela precisa sobreviver, é esse o foco dela. Com certeza. Então, quando a gente consegue trazer segurança para essa criança, atender as necessidades dela, a gente vai acalmando essa cérebro. amígdala, o sistema límbico, né? E aí ele começa a funcionar. Fica de mais forma funcional, saudável. mais... Essa criança Perfeito. consegue aprender, Isso. consegue se relacionar. Mas se ela tá nesse modo de alerta, esquece. Esquece. Ela Ninguém não vai aprende aprender. em modo de alerta, né? Uhum. E assim, essas crianças, elas são tidas, por exemplo, como crianças muito agressivas. Por quê? Por exemplo, tá todo mundo lá na fila, saindo para o recreio, para brincar, para a aula de educação física, enfim. E aí a fila tá andando. De repente, a fila para. O coleguinha de trás estava lá todo distraidão, tal, e não percebe, tromba nessa criança, da amígdala, hipersensível. O que essa criança faz? Que Ameaça. ela tá em modo de alerta, ela vira. Bum, reage instintivamente. Age. Ah, porque essa criança é agressiva, porque olha só, o colega só encostou nela. Ok, mas ela não tá com o cérebro superior funcionando, ela tá no modo de alerta, alguém encostou nela, ela tá se defendendo, ela tá no luta e fuga. Né? Que é o que a gente chama, esse cérebro vive no luta e fuga. Então, tem todas essas questões para a gente levar em consideração quando a gente vai escolher uma escola para essa criança também, né? Porque se a gente coloca essa criança numa escola muito forte, ela não vai acompanhar, porque o cérebro dela não está preparado para isso, porque ela tem sim uma defasagem, provavelmente, né, de falta de estímulo. De estímulo. Né? Então, assim, não é esse o foco. A gente, às vezes, acaba dificultando, porque daí a autoestima dela vai ficar pior, né? Essa criança não vai se sentir entendida, não vai se sentir acolhida, dependendo da pressão que os pais fazem por conta de notas escolares e tudo, isso vai prejudicar a relação. Mais estresse. Mais estresse, mais hiperativação da amígdala. Então, o foco inicial na adoção é sempre o vínculo. Gente, o resto é resto. Você se depara com a seguinte situação. Acabou de receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E aí? Pois é. É complexo, é difícil, é muito difícil. Então, cuidado, procure informação correta, procure informação científica, procure informação de quem tem capacidade de entendimento e de realmente lhe mostrar possibilidades. No dia 12/11, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma palestra imperdível sobre transtorno de personalidade borderline. Se eu fosse você, eu não perdia. Basta você clicar aqui embaixo e vem comigo.